Alô pessoal, aqui é o Tomás do canal Pronto Falei, né pessoal? Então, eu vim aqui falar da seleção olímpica, é, Brasil 3, Sérvia 0, né? Segundo jogo da seleção olímpica, que já perdeu o primeiro jogo para Cabo Verde, né? Enfim pessoal, a minha modesta opinião não é uma grande seleção, mas tem alguns bons jogadores e alguns jogadores em potencial, né, como é para ter mesmo seleção olímpica, né? Na minha modesta opinião, a seleção olímpica não deveria existir, né, pessoal? Como o Neto já falou, eu concordo com o Neto, é o seguinte, medalha só para natação, basquete, vôlei, mas ginástica, mas não para o futebol, né? A Olimpíada do Futebol é a Copa do Mundo, né? A prioridade nossa é a Copa do Mundo, né? Que nós não vamos ganhar 2022, né? Mas a prioridade brasileira é sempre a Copa do Mundo, não a Olimpíada, né, pessoal? Para mim, a Olimpíada a seleção olímpica não deveria existir, né? Pelo menos no futebol masculino, né? Futebol feminino, por ainda ter pouca visibilidade, mídia, etc, etc, sim, né, deve ter Olimpíada. Mas futebol masculino, não, né, pessoal? Mas já que tem seleção olímpica, né, pessoal? A gente tem que levar alguns jogadores que, mesmo que não estejam jogando tanto, ainda podem apresentar alguma coisa, né, pessoal? Por exemplo, o Antony, tudo bem, o Antony tá jogando muito, Rodrigo é bom jogador, tem muito potencial, né? Mas por que os dois não começaram jogando de titulares? Levou o Martinelli do Arsenal, que fez um campeonato paulista ok, do ano, pulou pulou a cerca muito rápido, em vez de ir para um time grande do Brasil, foi direto para a Europa. A pessoa ainda não vai ter muitas oportunidades. Não acho que não estou falando que não seja um jogador convocável, né? Talvez é assim um jogador convocável, mas, por exemplo, eu acho que o Rodrigo, o Antony e o Gabriel Verón do Palmeiras, que está machucado, né? Estão um pouco. E o Vinícius Júnior estão à frente dele, né? Tem esses 3 ou 4 jogadores à frente dele, né? O Vinícius Júnior nem tanto porque ele peca muito em finalização, mas o Rodrigo, o Antony, o Verón estão aí à frente do Martinelli, por enquanto. Com relação a outras posições, Guga, né? O Guga, ele foi fundamental na derrota do Atlético por Fortaleza, né? Os 2 gols do Bica foram feitos graças à falta de marcação dele próprio, né, galera, que chegou atrasado na recomposição de bola. Então eu me pergunto como um jogador desse vai para uma seleção, seja olímpica ou principal, né? Com relação ao goleiro, eu acho que nós temos mais goleiros com potencial além desse Cleito, né? Eu vou citar 3 que poderiam ser convocados. O Breno do Grêmio, que foi convocado de fato, está na reserva, mas eu acho que está à frente do Cleito, né? O João Paulo Santos também é um goleiro que pode evoluir. E para mim o principal dos 3, o Marcos Felipe do Fluminense, né, que também deveria ter recebido uma chance. Com relação à zaga, eu não entendo essa zaga da seleção olímpica, né? Nino, Gabriel Magalhães, para mim o Lucas Caras, sem o favor, o melhor zagueiro do Fluminense hoje, um dos melhores do Brasil, né? Merece uma chance do Lucas Claro, por que não? Né? Felipe do Grêmio também é uma boa alternativa.
um jogador com grande potencial também, o Felipe, do Grêmio. Na zaga. Kaique dos Santos, tá surgindo agora, mas é um zagueiro com potencial. O João Vitor também do Corinthians tá surgindo agora, mas tem feito algumas boas partidas, né? O Éder Militão também tá na seleção principal, mas deveria estar na Olímpica, porque ainda não é titular absoluto do Real Madrid, mas quando entra, entra bem, tem potencial para ser um bom jogador no futuramente. Fora aí, Henry do Palmeiras, o Renan também do Palmeiras, o Luan Patrick do Atlético Paranaense também, que são jogadores, principalmente o Henry e o Luan Patrick, que já jogaram seleção sub-17, foram campeões mundiais sub-17. No ataque, como eu já havia falado também, né? No meio eu gostaria de ver o Paquetá jogando na seleção olímpica e o Gerson jogando na seleção principal. Ao contrário, né? Porque eu acho que o Gerson tá um degrau acima do Paquetá na questão de prestígio, na questão de entrega já feita em campo, né? Eu também gostaria de ver nessa seleção olímpica Jean Lucas e Jean Pierre, né? O Jean Lucas que está na França, no Lyon, na reserva, acho que segundo na reserva do Lyon, mas o cara tem uma capacidade de jogo enorme, um jogador raro da gente ver no Brasil hoje, que ele ataca e defende com a mesma qualidade, né? Ocupa todos os espaços no meio de campo, faz todas as funções do meio de campo, né? Tanto lançamento, quanto chute de média e longa distância, quanto passe, né? Quanto na seleção de jogada, né? Quanto na criação de jogadas. Esse cara, o jogador Jean Lucas, vai ser um jogador fantástico, um jogador de primeiro nível, na minha opinião. Tem muito futuro, precisa ser convocado para a seleção olímpica, né? Também o Ramires do Red Bull Bragantino, que para mim eu convocaria o Ramires para a seleção olímpica, não o Claudinho. O Ramires também é um jogador muito parecido com o Jean Lucas, né? Mas que tem um passe mais forte do que o João Lucas tem, né? Um passe, uma assistência mais forte do que o João Lucas tem, né? Também tem um tal Gustavo do Esporte que apareceu bem no começo do Campeonato Brasileiro, deu uma assistência para um gol na primeira rodada. Todo mundo fala que é um bom jogador, mas eu esperaria um pouco mais no caso do Gustavo, né? Para mim, eu levaria do Bragantino, eu levaria o Ramires, não o Claudinho. Também levaria o Jean Lucas, né? Com relação, Jean-Pierre também é um jogador que eu gostaria muito de ver na seleção olímpica ou na seleção principal, mas hoje eu acho que o momento maior é da seleção olímpica mesmo, porque ele não tem tido tantas oportunidades assim no Grêmio, mas é um jogador que também vai ser um grande jogador, né, que tem potencial para ser um grande jogador também. Então é isso, é o que eu queria falar para vocês e espero que gostem e tamo junto.